Gente, bom dia a todos, na verdade a todas, né, que a sala é apenas composta por mulheres até agora. Então, dando continuidade à nossa Semana de Consciência Negra, que tem por tema Cores, Lutas e Palavras, Práticas Antirracistas e Representatividade Negra. Temos agora um mini curso de diálogos afroliterários, analisando a obra de Maria Firmina dos Reis, Úrsula de Maria Firmina dos Reis, que será ministrado pelas professoras Aline Silva, que é professora de Língua Portuguesa e Literatura do IFRN, Campus Apodi, é especialista em teorias e estudos sobre linguagens pela UFRN e atualmente é mestranda em estudos em linguagens pela UFRN também. E a professora Lanaísa Araújo, que é professora também de Português e Literatura do Campus Apodi, além de ser mestre e doutora em Literatura Comparada pela UFRN. Então, professora, sintam-se muito à vontade. É literalmente um espaço onde vocês podem falar exatamente tudo que precisarem e quiserem. Estamos aqui para sermos abarcadas por todo esse universo lindo da literatura. Obrigada, Johanna. Muito obrigada, Johanna. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, bem-vindas, né? O público feminino aqui está dominando. Então, já fomos apresentadas, mas eu gostaria de, nesse início, dizer que nós estamos muito felizes de estar participando, né, da Semana da Consciência Negra, um evento importantíssimo promovido pelo NEABI, Campus Canguaretama e Campus do IFRN, e fico muito feliz, inclusive, porque eu e a Aline sempre estamos desenvolvendo essas partes. Eu estava lembrando com ela inicialmente do ano passado, onde a gente teve a oportunidade de oferecer um mini curso lá no Campus Apodi sobre Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. E aí, nesse ano, nós estamos, né, desbravando aqui essa obra tão importante, que a gente vai falar sobre ela hoje, né, e essa autora também, importantíssima, Maria Firmina dos Reis. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né, pelo convite, que foi feito diretamente pela professora Aline, faz parte do NEABI, lá do Campus Apodi, e dizer que é uma grande alegria estar com todos vocês aqui, para a gente refletir, né, sobre essa obra e sobre questões muito importantes, né, que não são discutidas, não são muito faladas, e é bom a gente dar voz a tudo isso. Então, Aline, muito obrigada pelo convite, viu? Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço a todos que se inscreveram e deixo desde já o convite, né, para que também tomem parte nessa partilha. Nós fazemos parte de um clube de leitores e experiências do Campus Apodi, o Leiturize-se, e gostamos muito de momentos como esse, que acreditamos que a literatura ela deve ser sempre a leitura, né? Ela sempre nos enriquece muito, e é enriquecida quando dividimos impressões de leituras, associações, referências, tudo que envolve esse grande processo contínuo que, que é a leitura, né? Agradeço também a professora Lanaísa por ter aceito nosso convite, né, dos NEABIs, e para trazer um pouco do seu conhecimento. Já adianto que eu não sou pesquisadora de literatura, então nesses momentos também Lanaísa sai um pouco desse lugar, né, rígido da análise teórica. Nós temos muito essa preocupação de possibilitar diálogos literários, de somar, de visibilizar também escritores e autores que não são vistos na escola, que estão à parte do cânone, mas têm uma importância imensa, são insubstituíveis, assim, a gente vai ver nesse mini curso um pouco dessas representações, e Lanaísa vai comentar mais nesse momento. Está sem áudio.
Gente, então vamos lá, né? Para início, é o que a gente programou agora. Nós estamos. Eu vou apresentar aqui para vocês inicialmente, na verdade, é um, uma breve interação que a gente quer fazer nesse início, para que a gente conheça um pouco mais a relação de vocês, né, com esse minicurso de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui um link do Mentimeter, é uma ferramenta que a gente está utilizando bastante agora, eu acho que vocês, né, devem estar tendo acesso a ela. E aí, para que vocês possam responder duas perguntinhas. Eu vou compartilhar aqui minha tela também, para ficar mais visível, e vocês acompanharem os resultados, mas já podem ir clicando no link, para a gente começar a apresentar. Compartilhar minha tela com vocês. Se tiverem qualquer dificuldade aí com o link, gente, é só nos informar aqui pelo chat, viu? Acho que minha tela está chegando aí para vocês. A primeira pergunta que a gente colocou aqui, né, para essa nossa interação em tempo real é: você conhece a obra Úrsula ou algo da escritora Maria Firmina dos Reis? E aí, a gente entender um pouquinho aqui esse contexto, né, é algo importante a ser pensado inicialmente, né, se a gente teve algum contato em algum momento, se vocês já leram algo da autora ou também conhecem a obra. Essa obra especificamente que a gente vai trabalhar hoje. Tudo ok? Nós temos 13 participantes aqui. Como vocês estão vendo aí, acho que ainda tem. Todos responderam, né? Porque tem eu e a Aline, a gente não. Então tá tudo ok. Gente, olha só que surpresa. Nós temos aqui né? Um duelo mesmo, 6-5. É muito bom saber que algumas pessoas, né, já tiveram algum contato com essa escritura ou com a obra, mas a gente também percebe, né, que quase metade das pessoas não conhecem, né? Não tiveram acesso. Bom, eu vou aqui partir para a próxima. E vocês já podem responder aí diretamente. Se não aparecer a pergunta automaticamente, vocês podem só atualizar aí no link, a tela de vocês, o link onde vocês entraram. E aí, o segundo momento é o que o motivou ou a motivou a fazer a inscrição nesse minicurso. E aí vocês têm aí a possibilidade de colocar duas palavras, para que a gente consiga ir visualizando uma nuvem de palavras aqui. Em uma palavra, né? O que o ou a motivou a fazer essa inscrição nesse minicurso de hoje. O que vocês diriam? Gente, ninguém respondeu ainda. Acho que estão pensando, Lana. Alguém já está respondendo, sim. Já está aparecendo aqui. Conhecer a obra, a representatividade e também a negritude. Foram as palavras colocadas aqui inicialmente. Digam para a gente aí, né, o que fez vocês se inscreverem aqui nesse minicurso de hoje. Uma temática interessante. A gente tem a próxima resposta colocada aqui. Curiosidade, autoria feminina, conhecimento, né? Agregar mais conhecimento. Paixão por livros, disseram aqui. Que bom. Amor por livros. Vou só aguardar mais um pouquinho, porque ainda tem algumas pessoas que não responderam. Até agora, 8 participantes. Mas aí já dá para a gente ter uma noção, né, de
o que trouxeram vocês até aqui. Aliás, o que trouxe, né? Vocês até aqui. A ideia da curiosidade, né? Eu acho importante falar, né? Nesse momento, às vezes a gente escuta sobre a autora, e aí a autoria feminina que também está representada, é importante. Eu acho que ultimamente, né, tem crescido até cada vez mais esse interesse pela autoria feminina. Eu acho que a gente também deve dar visibilidade a isso, assim como essa perspectiva que também foi colocada aqui, né, a ideia da negritude, dessa ideia da representatividade, né, que a gente precisa também dar a essas obras que ficam muito esquecidas, que a gente não tem acesso, que a gente não estuda durante a nossa educação básica, ou mesmo durante a graduação, né, para quem faz esses cursos mais voltados para essa área. Então, já dá para a gente ter uma noção aqui. E outras pessoas disseram a paixão, o amor pelos livros, a ideia de mais conhecimento. Então, gente, muito obrigada por compartilharem conosco, né, nessa nossa nuvem de palavras construídas agora. Para que a gente consiga também conhecer um pouquinho, né, o que motivou vocês a estarem aqui hoje conosco. Então, vou compartilhar. Enquanto estávamos na enquete, uma cursista entrou, Sara, bem-vinda, Sara, e iniciamos com a enquete, eu coloquei o link acima, no chat, para que você depois dê uma olhadinha para contribuir com esse nosso primeiro... Isso, Sara, só mais para a gente conhecer um pouquinho, né, se vocês que estão aqui já tiveram contato com a escritora, conhecem algo dela, e o que motivou vocês a estar com esse mini curso, né? Esse nosso momento de interação inicial. Eu vou agora compartilhar minha tela mais uma vez com a nossa apresentação de hoje. Já peço que vocês, né, eu e a Aline pedimos que vocês interajam conosco através do chat, tá certo? Coloquem as perguntas de vocês, dúvidas, ou até comentários, né, durante a nossa apresentação, que chamou a atenção de vocês em algum momento, tá, que a gente vai retomando aqui, certo? Eu vou ficar um pouquinho longe um pouco dos comentários, Aline, mas aí você vai dando uma olhadinha aí, no final eu retomo, certo? Certo, ok. Então, deixem de interagir conosco, pessoal. Muito importante. Né? E algumas coisas do percurso de vida e obra da autora e dos textos em si façam vocês lembrarem de outras obras, não sei se caso encontrem semelhanças, observações interessantes, comentários, enfim, fiquem à vontade que estamos aqui para isso, para ouvi-las e trocar experiências. Minha tela deve estar chegando aí para vocês. Um minutinho. Vocês visualizam, pessoal? Não, ainda não atualizou aquilo. Ainda não? Não. Você quer que eu tente compartilhar a minha? E agora? Agora sim. Está atualizando. Todos estão visualizando, deem um ok aí no chat, a Aline me avise. Deem ok, por favor, gente. Todo mundo está vendo? Ótimo. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Pronto. Sim. Vamos lá, então, né? Sim, Aline? Pode ser, gente, que eu apareça fazendo umas caretinhas aqui para vocês na tela, mas é porque eu sou uma pessoa com deficiência visual, então em alguns momentos, tanto a claridade quanto o tamanho da letra eu for ler no chat ficar mais complicado, eu vou fazer umas caretinhas, mas faz parte. Então, vamos lá. Nesse nosso mini curso de diálogos afroliterários, vamos
discutir, vamos conversar sobre a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. É um romance bem interessante e, embora em alguns momentos iniciais, vou falar primeiramente como leitora, né? Em alguns momentos iniciais tenha muitos traços específicos de um tipo de gênero literário, prototipo, né, de romance, com a questão dos mocinhos, etc., mas a gente vai ver que há muito de inovação na escrita dessa autora. Maria Firmina dos Reis é maranhense, certo? Mas ela teve muito de sua obra apagada ao longo das décadas, né? Vamos até dizer assim, na virada do século, né? E aí nós vamos ter a questão da representatividade da escrita feminina, inicialmente, né? Da inovação, da ruptura que é pensarmos em uma época na qual mulheres não eram nem alfabetizadas, geralmente, não tinham acesso a livros, não consumiam literatura. Muitas das coisas que estavam no mercado, praticamente tudo era visto como imoral, né? As mulheres não deveriam ter acesso, porque isso lhes traria ideias, enfim, lhes faria fugir daquela redoma, né, de, de ações ou como é que eu posso dizer, de interesses, os quais eram definidos como as únicas coisas que as mulheres deveriam se interessar, se destinar. E aí nós temos isso, o fato dela ter uma atuação social diferenciada por ser uma professora, né? Uma professora de escola primária, então ela tinha também, além dessa escrita, que não era a sua atuação principal, né? Ela era uma professora de nível primário, tinha muito interesse em fazer essa democratização do ensino e disse que era uma pessoa, em alguns relatos, que ela era muito carinhosa e muito cuidadosa em relação à docência. Então, é um dos primeiros pontos fortes de identificação do leitor, é porque em muitos relatos ela é apresentada como uma mulher muito forte, uma amorosa, afetuosa, mas que não se descuida desse lado de batalhar por espaço, né? Por um espaço que não existia. Isso mesmo. Então, ela começa a observar, observa-se também, né? A representação do negro nesse romance é bem diferente. Aliás, é uma representação que não se tinha, vamos dizer assim, porque até aquelas pessoas até os poucos negros que tinham acesso a alguma alfabetização, não recebiam essa representatividade porque ela não existia. Pensar em protagonismo negro, Lanaísa, que é da área da literatura, pode confirmar depois, pensar em protagonismo negro em narrativas é muito recente, é coisa do final do século, acho que nem no final do século XIX, do século XX mesmo, a gente ter essa representação do negro como protagonista e do negro que foge a ideias estereotipadas. Nós até já conversamos ontem sobre essas questões do negro que sempre ou é a força do trabalho descomunal, né, aquele que é muito forte, que pode tudo, que carrega carroças, não sei o quê, mas ele geralmente apresentado com uma caracterização sobre grande desenvolvimento físico, e intelectualmente a intelectualidade não existe, né? Então, a gente tem isso. Temos também a ideia do negro sempre compassivo, do negro que serve, das mulheres que acompanham suas amas, suas senhoras, suas sinhás. Então, nós temos duas representações bem marcantes, ou essa do selvagem, da força de trabalho, ou essa outra do dócil, do servil, daquele que é praticamente, às vezes, às vezes não é nem um servo, assim, quase um animalzinho, assim, de estimação que os donos carregam, né? Então, são representações que não trazem à tona, não visibilizam suas interações sociais, questões familiares, amorosas. Então, é muito um lugar de acessório. Pensando nessas representações que nós tínhamos, esse negro geralmente era o escravo e era a força de trabalho, era a animalização. Ou, no caso dos homens também, muitas vezes, a ideia do reprodutor, né, daquele que era
viril que tinha de cumprir a função. Então, era tudo muito animalesco, não se tinha uma representação, a visualização de outros aspectos de interação social ou até mesmo da identidade dessas personagens negras. E aí, em Úrsula, a gente tem uma humanização. Acho que foi o primeiro livro de romances, até comparando com outros do século XIX, XX, final do século XIX e do século XX, a gente tem um negro humanizado, né? E também com aproximação com a religião, com a religião cristã, que é outra coisa que geralmente a gente não tinha. Se tinha muito a representação da religiosidade negra ou africana, né? Muito próxima às explicações do olhar branco, era de magia, falava-se muito em magia, né? Em coisas inexplicáveis, enfim, era tudo muito mitificado. E aí, nesse livro, Úrsula, ele já, de início, já apresenta esse caráter cristão, ela já apresenta, né, a autora, esse caráter cristão, e eu posso dizer até assim, cristão e terno, né, uma coisa bem, há muita ternura nas descrições, mas ao mesmo tempo consciente. Então, é um negro que é consciente do seu lugar. A gente vai ver nos trechos destacados muito disso, de como é até dúbio esse posicionamento, de ter o negro que ele é consciente das agruras que sofre, de tudo que a escravidão lhe trouxe, de que aquele não deveria ser o seu lugar, que ele deveria estar livre e tal, mas está em um lugar de escravidão, mas nem por isso ele se rebela, ele não é grosseiro, ele não é selvagem, violento. Isso é um trato bem interessante que ela consegue construir nessa narrativa. E a escravidão, embora algumas pessoas tenham questionado, que a gente vai ver depois, que Úrsula tem como protagonistas, como personagens principais, pessoas brancas, a escravidão não é só um pano de fundo para o enredo, não. É como se fosse o constitutivo, é como se fosse o fio que liga, né, que faz a costura de toda a narrativa. E nós buscamos, além de conhecer, né, como a escravidão aparece nesse romance, em alguns trechos que serão analisados, também discutir sobre o lugar dessa narrativa dentro da literatura nacional. Não aparece, pensando nas minhas referências de aluna de ensino médio, em nenhum momento eu vi referência a Úrsula. Você viu, Anaísa? Não. Eu acredito que nem nos livros didáticos, a maioria dos livros didáticos não situa essa autora dentro. Não é nem questão de não reconhecer a importância, como acontece com outros nomes, é realmente o apagamento. Não há referência, não há menção. Quando se pensa em romantismo, que é o período no qual, né, se enquadra literariamente, a gente já começa de outro ponto, começa de outro momento. Úrsula veio antes, a autora foi precursora, mas ela não é citada nos grandes manuais, no que se estuda na escola, não. Pode passar. Continua. Pronto, isso mesmo. E aí a gente vai perceber, a partir desses objetivos, né, essa linha que a gente vai meio que... Esse caminho que a gente vai percorrer aqui com você. Nos objetivos já aí tão bem, né, apresentados por Aline. Trouxemos aqui para vocês um fragmento, um trechinho de textos memorialísticos da Maria Firmina dos Reis. Um pouco mais à frente vocês vão ver que ela não escreve apenas romance, né? Ela escreve também outras coisas. E aí a gente trouxe esse fragmento de um álbum, na verdade é um livro que tem esse nome álbum, que são com alguns textos memorialísticos dela. Sou uma desditosa escrava da sorte, uma mísera poetisa, cuja lira estalou ao choque da desventura. Não posso te cantar, mas guardo, porém, a tua lembrança. E aqui a gente viu que ela se descreve, né, autocaracteriza como uma poetisa. E aí vocês vão poder perceber já, né, a outra forma de escrita também dessa de Maria Firmina dos Reis, não apenas romances, narrativas, a prosa, mas também na poesia. E aí, quem estuda alguns dos fragmentos
desse álbum de Maria Firmina dos Reis, percebe o que a gente consegue anunciar já de início aqui, que é uma marca de melancolia, solidão, desventura, que está presente, né, em alguns de seus versos, e também nesses textos memorialísticos. Nós vamos falar um pouquinho para vocês, né, sobre isso. Aline? Então, quem foi Maria Firmina dos Reis? Mulher negra, não vou nem separar, mulher negra, escritora e professora. Ela nasceu na ilha de São Luís, no Maranhão. Ficou esquecida por por décadas e décadas. Até hoje, seu rosto verdadeiro é desconhecido, e nos registros oficiais da Câmara dos Vereadores de Guimarães está uma gravura com a face de uma mulher branca. E aí, tudo isso vai de encontro a tudo que ela fala, ela conta em seus textos memorialísticos, em suas poesias também, né, nas canções, ela sempre destaca muito o fato de ser essa mulher negra. Ela tem consciência das limitações da sua identidade. Então, a partir do momento que a gente tem uma representação fotográfica em um lugar de destaque de uma mulher branca, a gente já vê aquele movimento social do embranquecimento, né, lá da época da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, isso ainda é presente, né, tem sido presente ao longo de vários séculos, dos séculos, vamos dizer assim. Então, essa identidade, eu também li outros textos e outros comentários de outros leitores, analistas, que não dá para considerar, para analisar a obra de Maria Firmina sem considerar esses fatores. Mulher, negra e professora. Porque tudo isso, existir nessas condições naquela época, já era uma grande afronta, vamos dizer assim, já era um mito de diferenciação. O que mais eu lembrar aqui, posso dizer aqui. E o fato do seu rosto não ser desconhecido só nos faz, né, entender um pouco de como o mecanismo funciona. Do apagamento dos livros didáticos, dos manuais, até da pesquisa literária mesmo, porque esse descobrimento dela, né, o redescobrimento de Úrsula foi em 1970, bem recente, né, 40 anos, então o redescobrimento veio para, de certa forma, há muito da ideia da compensação, eu vejo, né, que é uma observação pessoal, né, há muita ideia da compensação, da recompensa, né, de sanar dívidas históricas, dando o reconhecimento e a importância devida a esses autores, a importância que eles não tiveram no seu tempo, né? Acho que é só isso, por enquanto, vamos passar. Isso, e aí a gente observa esse apagamento mesmo, né, que a Aline fala, ela ficou esquecida por muitas décadas, né, seus escritos, seus textos, e esse embranquecimento. A gente vai observar também a informação de que no Museu Histórico do Maranhão ficou por muito tempo o busto da escritora, também retratado de forma embranquecida. Inclusive, a gente trouxe até aqui, se vocês observarem, nos slides, tem uma imagem dela, na verdade, tem duas imagens dela, né? Uma que a gente está sempre destacando aqui, né, nos nossos slides, e outra que está como pano de fundo, que exatamente, se vocês observarem, ela vai ser representada com traços, né, mais embranquecidos, digamos assim, o nariz fino, cabelos lisos, e aí a gente vai observando que tem todo esse contexto, né, histórico, social, desse apagamento também por trás. E algo a se dizer importantíssimo aqui sobre a escritora é o quanto ela foi pioneira nos seus escritos com essa temática da escravidão. A gente vai ver nos textos, daqui a pouco, nos fragmentos que a gente trouxe para discutir com vocês, a forma como ela já traz uma subjetividade do negro, a forma como essa presença da africanidade está bastante forte, né, nos personagens que ali estão representados. E embora eles não sejam os personagens principais, né, dessa narrativa, eles têm uma força muito grande dentro da obra, e a gente vai ver isso.
E também, que a gente já tinha anunciado, né, que a escritora, ela não escreve apenas prosa, né, romance, a narrativa que a gente está falando hoje, mas também conto. Inclusive, tem um conto abolicionista dela, que é bem citado, chamado A Escrava. Depois, se vocês puderem, quiserem, né, ter um contato maior, busquem esse conto, ele é importantíssimo aqui, casa muito bem com aquilo que a gente vai discutir hoje sobre o romance Úrsula. Além disso, também é possível encontrar poemas, os textos memorialísticos, que a gente já falou. Ela também escreve um romance indianista, e, por incrível que pareça também, né, olha aí como ela passeia muito bem por todas essas perspectivas de escrita, são amplas, né? Também escreve músicas, né, em letras e partituras. E aí a gente consegue perceber, além de já mencionou aí, essa representatividade que essa escritora, mulher, negra, professora, se a gente for pesquisar um pouco mais sobre a biografia dela, a gente vai perceber que ela também, para o seu tempo, já tem uma perspectiva, assim, já muito de autonomia mesmo, né, falando aí dentro de um contexto social da mulher, né, em uma época muito patriarcalista ainda, né, e aí a gente tem essa visão de uma mulher já muito autônoma, muito decidida, muito dona de si, e já pioneira em muitos dos seus escritos, né, a partir dos temas que ela propõe. É Eita, isso. gente. Considerando ela tem essa bagagem cultural, né, atuado em várias frentes, e não era o padrão nem para a profissão professora, né? Não, as professoras geralmente tinham apenas que alfabetizar aquela camada social que tinha acesso a essa alfabetização, e não, ela tinha ações e produções que mostravam já a ideia da crítica social, enfim, ela era muito politizada, vamos dizer assim. E o apagamento, só para completar, esse apagamento que a gente tem hoje, de certa forma, pode ser visto como um reflexo do apagamento do fato dela ter precisado, vamos dizer assim, se esconder por trás de um pseudônimo, né? O fato de representá-la como uma mulher branca também tem a ver com a dificuldade de se aceitar que uma mulher negra não fosse ele da elite, não fosse nobre, tivesse essas possibilidades e essa bagagem cultural para escrever um livro como esse. Então tem muito da expectativa que se tinha, né? Quem poderia produzir um romance como esse? Ah, essa negra, essa pobre, essa mulher pobre, enfim. Então, quando ela assinou como uma maranhense, né, também foi pensando nisso, que o fato de assinar seu nome verdadeiro fecharia muitas portas, né? Mesmo que o texto tenha uma qualidade literária que não deixava em nada a dever a outras produções românticas, a outros romances, mas a autoria poderia significar portas fechadas para ela, ou dificuldade de aceitação, né? Nem dela em si, mas da obra. Úrsula foi publicado em 1859. Se a gente for pensar em outras obras, outros livros que são referenciados, né, nos livros, manuais, etc., literários, é um momento bem anterior, mais de uma década, em alguns casos, a outras produções consideradas relevantes dentro da temática abolicionista. Ficou mais de meio século desconhecido e foi redescoberto em 1975 por Horácio de Almeida. E aí eu até encontrei numa das edições que eu estava lendo, ele dizendo que quando encontrou aquele livro, ele sabia que se tratava de alguma coisa muito especial, porque não se tinha registro em nenhum lugar assim, onde se costumava fazer pesquisa, etc., e foi atrás e encontrou apenas uma referência a esse romance, uma enciclopédia e tal, e a partir disso embarcou nesse movimento de redescoberta. Quem era essa autora? O que mais ela produziu, né? De que forma ela se enquadra ou não nesse momento romântico da literatura. Ela inaugura literariamente o romance brasileiro. É considerado o primeiro romance brasileiro, né? Escrito por um autor brasileiro. E nele a imagem do negro é apresentada de uma perspectiva humanizada, que é o que eu comentei inicialmente que não se tinha
esse negro como alguém inserido na trama social, alguém que interagia, que sente, que tem suas próprias, como posso dizer, avaliações sobre aquele contexto social da escravidão. Então foi muito inovador, foi totalmente inovador, completamente. Ele é considerado um dos primeiros romances abolicionistas brasileiros. Eu consideraria o primeiro nessa perspectiva mesmo do negro humanizado, porque nós tivemos muitos textos que eram apenas ou um tom totalmente expositivo, quando não era essa imagem estereotipada do negro, era basicamente uma exposição, a descrição, não se tinha aprofundamento. Ok. Isso mesmo, Aline. E essa ideia, quando a gente vai buscar as referências sobre o romance, né, isso chama bastante atenção, a ideia de que ele fica desconhecido por um longo período. Ele é publicado em 1859 e ele só é redescoberto em 75, e bem depois, né, da morte da autora. Esse apagamento também do romance, né, e também da própria autora, traz para a gente, né, é sintomático, digamos assim, alguns estudiosos da Maria Firmina e da obra Úrsula, especificamente, vão dizer que os jornais da época chegam a anunciar a publicação desse romance, né, mas, digamos que os críticos não chegam a aprofundar o olhar sobre essa narrativa, né? Talvez pelas prerrogativas tais que a gente já falou, pela ideia da autoria, né? E aí, automaticamente, a gente vai perceber que ela fica esquecida por um longo período. Isso é redescoberto em 75, que a Aline, inclusive, nas nossas conversas prévias, né, para organizar esse minicurso, a gente lembrou que em 1960 está sendo publicado o Diário de uma Favelada, né, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E aí, essa redescoberta de Maria Firmina dos Reis, também nesse momento, é muito importante, né? Para falar dentro dessa perspectiva aqui da representatividade da autoria feminina, mas também dessa temática da representatividade do negro trabalhado na literatura. E para a gente falar sobre uma obra que ficou esquecida durante muito tempo, e que isso é sintomático para dizer também que ela não vai aparecer nos manuais literários, nem nos livros didáticos. Desculpem, como a Aline falou, nós não temos, não sei se vocês conhecem, gente, digam aí também para a gente, né, porque às vezes nós ficamos aqui dizendo a partir da nossa referência, né, que não encontramos nos livros didáticos, os manuais de literatura, e esse esquecimento aqui, né? E isso vai nos dizer o porquê também de isso não acontecer, porque essa obra foi redescoberta, ela ficou esquecida, então os manuais literários não iriam trazer realmente, mas ainda hoje nós percebemos, né, essa ausência nos livros didáticos. E aí digam também a experiência de vocês aí no chat, né? Como vocês conheceram, ou se vocês têm alguma referência relacionada a isso. Mas é algo que a gente precisa trazer e discutir bastante. Na minha graduação... Falando. Desculpe, Aline. Pode falar. Na minha graduação, curso de letras, eu nem passei perto de conhecer Maria Firmina dos Reis, nem foi pronunciada essa, né, palavra, o nome da escritora. E aí a gente percebe também, né, no estudo da literatura, de forma mais específica, nas licenciaturas, nos cursos de graduação, esse esquecimento, esse apagamento. E aí, um minicurso como esse, nesse momento, é importante também para a gente refletir sobre essas questões e, onde a gente puder, né, dar visibilidade a essa escritora também, conhecer um pouco mais da sua obra. Enfim, acho que é um dever nosso, né, fazer isso. Como professoras, eu e a Aline nem se fala. Mas vamos lá, gente, aos fragmentos da obra, né, que a gente trouxe para trabalhar com vocês hoje. Aline, fique à vontade. Eu estava pensando, enquanto você falava, Lana, sobre o fato, assim, por não ter sido conhecido há pouco tempo, né, o romance e a autora, né, os dois,
que isso também reflete na produção de pesquisas sobre ela. São muito recentes, sobre a obra e a autora, e também muito elementares. É como se realmente estivesse sendo descoberta agora. Tudo é muito, muito novo nesse aspecto. Então, o primeiro trecho que nós destacamos foi um trecho de Úrsula, né, na página 18, que diz o seguinte: mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Essas são algumas palavras iniciais de Maria Firmina dos Reis, como introdução à sua obra. E, ao mesmo tempo, nós achamos fantástico porque também não se tinha muito isso, né? De autores, o próprio autor trazer de início essa apresentação do livro. Então, ela traz algumas caracterizações para sua obra de mesquinho e humilde livro, mas não são considerações particulares. Ela está trazendo aí a voz que ela sabe que serão os julgamentos recebidos por esse livro. Então, ela tem consciência do indiferentismo glacial, do riso, e ainda assim considera válido o movimento de publicação. De certa forma, não é uma constatação de resignação. Poxa, realmente o que eu escrevo não serve para nada, mas é uma crítica, de certa forma, como eu e Lana discutimos ontem, é uma ironia, né? Porque é uma crítica a esse fechamento de produção literária e cultural que se tinha. E aí ela diz: não é vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Então tem um objetivo maior que está subentendido aí. Então ela está escrevendo não para envaidecimento particular e nem por questão de autoafirmação, até porque o livro não foi publicado assinado, né? Foi publicado com pseudônimo. Existe uma motivação maior que é esse espaço social. Ela tem esse objetivo, ela almeja esse reconhecimento, mas pela questão da identidade e outras coisas, não como pessoa. Não é, vou publicar um livro para aparecer ou para mim vai descer. Até porque socialmente não se tinha esse tipo não era padrão esse tipo de autoria. Se Lana quiser acrescentar mais alguma coisa a essa alfinetada. Eu acho interessantíssimo aqui, porque a gente fica pensando, a Aline diz aí nessa fala da descrição do livro dela, ela retoma as vozes que estarão a recepcionar, né, essa leitura. E aí é interessantíssimo esse discurso aqui carregado de ironia, porque é uma forma gente, meio que mexer, balançar. Eu diria muito que essa ideia de que ela, quando ela diz, ainda assim, mesmo reconhecendo tudo isso, ainda assim, o do alume, mostra para a gente muito da ousadia que essa mulher tinha para esse momento aqui. Falar do que ela iria falar, a partir dessa perspectiva que ela iria abordar, né, uma temática importantíssima, mas ainda para aquele momento, dedo na ferida de muitos, né? E se a gente for pensar que público é esse, e poderia vir a recepcionar essa obra dela, a gente sabe que em sua maioria seriam, né, homens. As mulheres, embora a gente tenha uma abertura para a ideia da leitura naquele momento, mas aí a gente ainda vê como o público leitor ainda estava circunscrito a uma perspectiva masculina e também dentro de categorias tais sociais, onde essa temática ou uma autoria feminina talvez pudesse, talvez não, né? Eu estou sendo muito, pudesse de fato, né, incomodar. E aí ela trazer isso já nessa apresentação, nesse prólogo, é muito ousado, desde o seu início. Vamos para o próximo, Aline. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, olhem só, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima
apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Veja, não basta ela chamar atenção para a ideia de que o livro humilde, o livro mesquinho, mesmo assim, eu publico. E aqui a gente tem essa marca evidente da ideia de colocar-se como a mulher brasileira que escreve. E aí, cheio do discurso irônico que a gente já falou aqui, né? Essa ideia da educação que teve, que revela um traço social também aqui, importantíssimo para a gente, né? E sem participar dessa, digamos, desse mecanismo aí social, né? Na conversação dos homens ilustrados, que provavelmente seria o seu público leitor, né? Mas não restringir muito, né, gente? Eu fico preocupada às vezes com ficar restringindo muito, mas esse público leitor, de fato, chega a ser muito mais de homens e que estão em uma posição social tal, né? É muito revelador esse discurso que ela faz, direcionando exatamente, né, cheio desse discurso irônico para esses homens que talvez tivessem um trato maior com a escrita, com a língua de seus pais, mas mesmo assim, ela, mulher brasileira, é quem escreve diante de todas essas questões. É interessantíssimo como ela aborda já desde o início essa apresentação ousada, pioneira, que ela faz da obra. E vai nos dizer muito já, né, de quem é essa escritora. Até porque, Lana, ela não precisaria fazer essa apresentação ou essa mostra de intenções nesse livro, né? Poderia, sim, ser apenas um romance, enfim. Mas ou poderia comentar sobre a história, sobre o enredo, né? As personagens que ela traz, mas não, ela se posiciona como autora, como mulher, então é muito, muito ousado. Talvez por isso também o apagamento lhe foi relegado, né? Porque falar dessa forma e nesse tom em referência a essas pessoas que detinham o domínio, né, da circulação de livros, etc., dos que analisavam, julgavam, comentavam. Então, foi afrontoso. Foi bem afrontoso. Verdade. Ousado e revelador, né, dessa escritora aqui. Vamos continuar com os trechos que nós escolhemos aqui para trazer para vocês. E aí vocês vão perceber, né, que esses fragmentos que nós iremos trabalhar, ou que nós já estamos trabalhando, né, parte, digamos assim, a partir de uma perspectiva cronológica. Então, vocês viram aí fragmentos iniciais do prólogo, da apresentação da própria escritora. E aí, agora a gente vai trazer também, a partir dessa perspectiva cronológica, um dos primeiros personagens que são apresentados aqui, né, já nos primeiros capítulos, e o desenrolar dos acontecimentos, né? Eu tinha mencionado a Aline no início, que a gente trocando figurinha antes de vocês chegarem, que essa narrativa ela pode ser para a primeira leitura um pouco dificultosa, porque nas primeiras linhas a gente já vai perceber um certo uma utilização muito forte, muito grande, que é uma característica do romantismo, do movimento da época, inclusive a todo momento que a gente estiver falando aqui sobre essa autora, sobre essa obra, sobre essa representatividade dela, é sempre bom a gente trazer o momento de escrita dela, o momento de escrita da obra é importantíssimo, né? E que nesse momento, embora ela já traga todo esse pioneirismo nessa representação que a gente já falou e vai falar ainda mais, mas também que muito das características literárias trabalhadas na época, ela traz aqui, né? E aí a gente tem um floreio nessa linguagem, uma linguagem mais poetizada, uso exacerbado dos adjetivos, a descrição minuciosa dos ambientes, que no primeiro momento, e eu digo da minha experiência de leitura, né, inicial dessa obra, dificulta um pouco. E aí o leitor, né, ele não pode desistir, né, e tem que ser persistente, porque pode ser que essa dificuldade inicial afaste, né, o leitor dessa obra. Mas aí, automaticamente, à medida que você vai lendo e se acostumando com a linguagem, logo em seguida você já vai encontrar, de forma muito enfática, essa temática, que já aparece aqui, vocês vejam na página 21. É a primeira referência que nós temos, né? O personagem Túlio,
negro, escravo, e Tancredo, que aqui seria, né, o homem branco, que tem uma figura aqui de o herói romântico. A Úrsula, a gente já disse aqui, os personagens negros, eles não são personagens principais, eles estão muito presentes, mas a gente tem aqui aquele conflito de um romance romântico, que é exatamente esse embate, ou essa ideia do relacionamento amoroso, né, de um casal. E aí a gente tem a figura de Úrsula, a personagem principal, a mulher branca que cuida da mãe, e tem uma perspectiva aí de pureza, de ingenuidade, também de entrega, né? É uma personagem que vai se dedicar muito a cuidar da mãe enferma, paralítica, e que depois vai se encontrar aí com esse personagem que a gente já conhece desde o início, que é o Tancredo. E aí eles formarão esse par romântico, teremos muitos conflitos, enfim, não foge dessa ideia de um romance romântico escrito naquele momento, né, da escola literária que vigorava naquela época. Mas aí a gente já vai perceber, como eu disse para vocês desde as primeiras páginas, essa referência à temática da escravidão, que chega a partir do encontro de Túlio e Tancredo. Túlio, esse negro escravo, salva, né, Tancredo em um momento, né, de doença ali que ele passa. Não sei nem dizer se é doença, né, gente? Às vezes não fica claro muito bem qual o contexto, mas enfim, ele está ali ferido e o Túlio vai ajudá-lo. E aí a gente vai ver que vai começar a travar entre eles uma certa conversa, uma certa reflexão sobre essa perspectiva do escravo, da condição de Túlio. E aí nós temos aqui, Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante. Aquele que também era livre no seu país, àquele que é seu irmão. E aí, gente, nós vamos perceber que Túlio e Tancredo, eles vão travar ali uma certa reflexão em torno da condição do escravo, porque o Tancredo depois vai perguntar o que é que ele pode fazer por aquele homem que o ajudou naquele momento que ele mais precisava, e aí ele vai se colocar nessa posição do escravo. A gente vê aí uma certa, até a forma como Túlio faz referência ao homem branco, né, na posição de servil, do respeito, mas aí já chama a atenção da gente, aqui são palavras do narrador, né, trazendo já a temática da escravidão, que logo à frente a gente vai perceber que vai tomando caminhos diferentes do que a gente via até então. Vamos continuar aqui. Nós observamos que, nesse momento, e aí eu chamo a atenção de vocês, para nesse fragmento, nós temos aí a utilização do travessão, e aí, portanto, essa marca clara do discurso direto. E aqui, de fato, a gente tem não mais a fala do narrador, como no fragmento anterior, que já introduz, a partir de uma perspectiva, né, a ideia da escravidão, de como o escravo é tratado dentro daquele contexto, e essa dualidade, né, entre como o irmão trata o outro irmão dessa maneira. A referência, inclusive, ao país de Túlio, ao país, ou a ideia da África, que está bastante presente ao longo da obra, mas aqui é a primeira vez que o Túlio vai se colocar como um eu que fala nessa narrativa. E aí eu chamo a atenção de vocês para a gente observar aqui, mas vamos ler antes. A minha condição é a de mísero escravo, meu senhor. Continuou. Não me chameis amigo. Calculaste já, sondastes vós a distância que nos separa. Ah, o escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte que... E aí a gente vai ter a interrupção desse discurso dele, porque logo em seguida Tancredo vai falar, né, retomando um pouco dessa fala. Mas veja, gente, nós temos o próprio escravo que fala da sua condição, e aí a maneira como ele trata o senhor, o homem branco, e como ele já demonstra na sua fala essa separação datada, que é do homem negro versus o homem branco. E também essa declaração clara de como
o negro se sente, a sua infelicidade, como ele mostra essa ideia de que a sua sorte é rasteira, é mesquinha. Tudo isso já são os primeiros indícios do que a gente vai encontrar ao longo da obra, que Maria Firmina dos Reis vai dar voz ao negro, e essa voz ela não vai ser dada a partir da perspectiva de um narrador, que nos dirá por trás o que era mais comum até o momento, nos dirá por trás o que é que esse personagem está pensando, está sentindo. Em muitos momentos da narrativa, nós teremos a utilização desse discurso direto para que a voz do próprio personagem fale. E aí a gente vai observar já que o negro será representado a partir de uma perspectiva de subjetividade, o que não era comum. Nós colocamos para vocês no final uma referência de um livro que nós vamos falar mais à frente, mas que fala sobre essa perspectiva do o negro dentro da literatura brasileira. E aí o autor vai dizer que essa subjetividade trazida para o negro, digamos assim, dentro da narrativa, ou dentro de outras obras literárias, aparece em Maria Firmina dos Reis, e também, posteriormente, né, em Cruz e Souza, né, que a gente vai ver lá na frente, negro, abolicionista, que é o Luiz Gama. Ele também vai escrever, na mesma época que Maria Firmina escreve Úrsula, ele escreve também uma obra que já traz esses indícios aí, ou essas marcas abolicionistas, né? E aí eles serão essa voz, ou essa representação na literatura brasileira, dessa subjetividade que o negro, com que o negro é retratado, porque não era muito comum até então. Logo depois de Úrsula, nós vamos ter, um pouco mais à frente, na terceira geração do romantismo, o Castro Alves, que é um nome aqui que a gente também não pode esquecer, né? A referência à escravidão, navio negreiro, a forma como a condição de escravo, né? As dificuldades, as agruras, os sofrimentos relatados ali, nesse transporte dos escravos. A Aline vai falar lá na frente um pouquinho, porque lembra uma das passagens que a própria Maria Firmina vai trabalhar aqui. Mas vejam só, a gente vai observar que lá em Cruz e Souza nós não temos, desculpem, lá em Castro Alves, em Navio Negreiro, nós temos essa perspectiva do relato da condição do escravo, mas a partir de um distanciamento. Digamos, uma perspectiva de alguém que narra para a gente aquela situação. Aqui nessa narrativa, e aí dá também essa ideia do protagonismo que ela vai ter, né? O protagonismo que ela vai conferir ao escravo é que a gente vai ter a própria voz do escravo que vai nos apresentar a sua condição, as suas subjetividades, as suas dificuldades encontradas dentro desse contexto da escravidão, e vai ser, assim, ao longo da obra, nós vamos encontrar alguns personagens negros que vão retratar um pouquinho essas dificuldades aqui, né, e sua condição servil, sua dificuldade e tudo mais. Então, essa ideia de dar autonomia a esses personagens dentro da obra é muito importante para este momento. É muito pioneiro para este momento. Até então, a gente ainda não tinha essa representação. É bom a gente fazer referência a isso. Depois, nós temos um outro fragmento que vai nos deixar, assim, muito claro, de uma forma muito direta, essa relação travada entre o homem negro e o homem branco, né? A partir de Tancredo, o herói romântico aqui, e Túlio, o escravo, de que a gente já está falando. Vejam só, acostumados como estamos ao rigoroso desprezo dos brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores. Se todos eles, meu Senhor, se assemelhassem a vós, por certo, mais suave nos seria a escravidão. E aí a gente vai perceber aqui também a própria voz de Túlio, né? A gente tem a referência aqui à ideia do meu Senhor, a forma como ele se dirige a Tancredo, e essa referência que a gente vai ver que o personagem traz a partir do modo como ele é tratado, a discussão ou a reflexão que eles travam naquele momento do encontro entre eles, e aí
Tancredo vai destacar, de fato, essa condição, né, difícil, subhumana, em que o escravo vive, e aí vai se aproximar muito das dores do personagem. E é exatamente isso que ele vai deixar claro aqui. O Tancredo vai perguntar o que é que ele pode fazer para recompensar o ato de Túlio, de ter salvado ele naquele momento tão difícil. E aí ele diz apenas que esse reconhecimento ou essa aproximação entre a partir do branco para o negro, né, de como o branco vai tratar o negro, para ele é algo que apenas isso já paga o que ele fez, porque ele não estava acostumado a esse tipo de relacionamento, ou ele não estava acostumado a esse tipo de postura assumida por um branco, porque o que ele encontrava era exatamente, né, o rosto aí da escravidão, né, em relação a ideia do, como dizer, gente, as palavras para falar sobre escravidão, né, mas a ideia da condição servil, do desmando, das torturas e tudo isso que a gente vai ver já daqui a pouco lá na frente, né. Então, a visão do branco que o escravo tem aqui, ela é meio que quebrada a partir desse personagem. Por quê? Porque ele vê essa aproximação das dores, né, do negro aqui. E aí, isso vai ficar mais destacado no próximo fragmento que eu trouxe para vocês, que é quando nós temos o próprio narrador, aí agora é o narrador quem nos fala, né, dizendo assim: e o negro dizia uma verdade, era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido. E sua alma, ávida de uma outra alma que a compreendesse, transbordava agora de felicidade e de reconhecimento. Vejam só, né, quão rico é esse fragmento aqui, a visão que ele nos traz, essa ideia que essa aproximação da dor do outro, que a gente enxerga lá no início do fragmento que eu trouxe para vocês, onde a gente vê exatamente essa problematização. São semelhantes, são irmãos, mas nós não somos tratados como irmãos, né? A gente recebe aqui um tratamento diferente. E aqui a narrativa vai destacar muito bem como esses personagens, o negro e o branco, o capítulo, um dos capítulos aqui é intitulado Duas Almas Generosas. Então, a gente tem essa referência, a ideia do negro e a ideia do branco, dentro dessa perspectiva, e é interessante chamar a atenção que Túlio aqui não é tratado a partir de uma perspectiva diferente, digamos, né? Ele é tratado a partir de uma condição aqui bem positiva, né? Não é aquela de bestialidade que a Aline já falou no início, né? O negro sem cultura, o negro onde se fala apenas dos seus dotes para o trabalho, ou o negro que sofre. Claro, a gente tem essa referência ao negro que sofre, mas a gente tem essa referência também às características positivas desse negro, a sua honra, o seu reconhecimento, a sua forma de ajudar o outro, né, que a gente vê já desde o início a primeira atitude que Túlio tem com Tancredo, e faz com que se crie exatamente uma amizade entre eles, nessa narrativa. Tudo isso nos faz ficar pensando sobre como esse negro é retratado aqui, né? Qual é essa imagem que essa representatividade do negro dentro dessa obra? A ideia da autonomia que é dada, a ideia de como a subjetividade do negro é colocada aqui em foco, que a gente não via até então, né? Então, deixo para vocês essa reflexão, né? Esse destaque a partir desses fragmentos, que a Aline vai continuar também a partir de uma outra personagem muito importante aqui, para essa narrativa, agora uma personagem feminina. Eita, eu falo demais, né, Aline? Ah, tudo bem. Eu estava pensando, Lanaísa, que sim, os valores são os valores cristãos, né? Que mobilizam, que tornam essas personagens tão nobres, tanto o Túlio quanto a Úrsula, todos eles têm essa ideia da compaixão, a generosidade, a irmandade. Então eu vejo que, como a gente já conversou anteriormente, toda a obra se pauta muito nesses valores de cristandade, muitas referências religiosas a Deus, a salvação, Calvário, enfim. O texto é bem construído sobre esse alicerce.
E que é uma marca do movimento romântico, né, Aline? Da escola, né? É importante também fazer referência a isso. Obrigada. Vamos lá. Tá travando mesmo. Ele esquenta e começa a travar. Tudo ok, Aline? Você está aí? Professora, seu microfone está desligado. O Obrigada. meu? O meu. Então, lá na página 69 do romance Úrsula, a Susana, que é uma escrava lá da família da Úrsula, né? Úrsula vive com sua mãe, apenas sua mãe adoentada, acamada, e dentre o que lhes restou de posses, né, estão alguns escravos, poucos escravos. E aí se tem o Túlio e a mãe Susana, né? Ele chama mãe Susana. Dessa amizade que se desenvolve entre Túlio e Tancredo, Isso. se eu ia dizer Getúlio, se Tancredo, o desdobramento é a alforria, né, de Túlio. O Tancredo o premia, não seria bem premia, enfim, como forma de gratidão após recuperar sua saúde, e ele precisa retornar à sua casa para resolver algumas coisas, e ele concede ao Túlio um valor suficiente para que ele compre sua liberdade, né, sua carta de alforria. E quando sabe disso, diante disso, Túlio decide acompanhá-lo, né, porque eles se tornam amigos. Eu consigo distinguir claramente ali uma relação que vai além dessa ideia do pajem ou daquele que serve e acompanha, eles são realmente amigos. E os dois nutrem muito, é uma gratidão mútua, né? O Tancredo pela ajuda, né? A vida dele foi salva pelo Túlio, né? Deve-lhe a vida, e o outro deve, de certa forma, sua liberdade, né? Então ele vai até os aposentos da senzala e vai comunicar à mãe Susana, que é uma senhora escravizada, uma negra. Ele até faz algumas descrições que não é muito comum descrever personagens nesse livro, né? Não tem tantas descrições de personagens, não. Mas para alguns parece-me que é fundamental essa caracterização. E a mãe Susana destaca muito bem, né? As pernas magras, a saia rodada, né? Aberta, à altura um pouco dos joelhos, um turbante, né? Um lenço de duas cores, amarelo e vermelho, se não me engano, e um pouquinho de cabelo branco saindo do lenço, bem detalhista. É uma figura realmente de matriarca africana. E o Túlio, ele não tem mãe. Ao longo da narrativa, ele vai contando que foi separado de sua mãe pelo irmão de Luísa B., né, o Fernando, nosso vilão clássico. E ele tem na Susana a figura materna, a referência materna dele é ela. E pelo que eu tenho visto também em outros livros, é bem comum, porque não se tinha muitos laços, não se mantinha, né? Não eram mantidos esses laços familiares, tudo era separado, as crianças eram separadas, os meninos. Então, dentro de um grupo de escravos, havia muito essa ideia de que o mais velho era uma figura materna ou paterna, né? A mãe, alguma coisa, o pai, alguma coisa. Então, quando ele diz a Susana que partirá, que está livre, ela diz, tu livre? Ah, não me iludas, exclamou a velha africana, abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre? Iludi-la, respondeu ele, rindo-se de felicidade. E para quê? Mãe Susana, graças à generosa alma deste mancebo, é hoje livre, livre como o pássaro, como as águas, livre como o herege da vossa. Então, que ele destacou algumas comparações aí, né? E a gratidão e a surpresa que a gente vai ver em seguida de mãe Susana, que ela não acredita nessa liberdade dele. De certa forma, eu
Lana, eu vi nisso aí a ideia de liberdade, assim, mas que liberdade é essa? Um pouco de crítica, de preocupação, porque a gente sabe que até mesmo após a Lei Áurea, o fim da escravidão, mas muitos negros continuaram cativos porque não tinham condições de se manter socialmente. Então, havia muito da preocupação da mãe Suzana em relação a isso. Tá, ele vai ser livre, e agora? Vai viver como? Não é o padrão do que acontecia, né? Se ele tinha esse benfeitor, esse amigo generoso, outros não tinham. Isso, Aline, e aqui também chama muita atenção, desculpa interromper, mas só bem rapidinho. Esse livre como eres na vossa pátria. A mãe Suzana vai deixar muito a referência de que a liberdade para ela só existe no seu país de origem. Ela foi retirada de lá bruscamente, né, pela escravidão. A gente vai ver isso no fragmento seguinte. Então, isso fica muito destacado aqui. Essa liberdade, parece que para essa velha senhora, que tem essa referência da sabedoria, a imagem dos griots, dos contadores de história, dos guardiões da sabedoria, para ela, essa liberdade só é possível no seu país, na sua pátria. Isso, essa marca da africanidade é muito forte, né, para ela. Que liberdade é essa, né? Isso é uma liberdade? Ok, pode passar, Luna. E, então, a reação dos dois, né? Eles entram em um comovente choro, né? É porque há um momento em que a mãe Suzana percebe que ali é uma despedida, né? Ela o tem como filho e ele tem como mãe. Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a quem me foi caro. Então, o Túlio, ele emociona-se, a mãe Suzana também, e tem uns trechos muito comoventes dessa, quando fala sobre a lágrima que cai à terra, né? Enfim, tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país. Ah, Túlio, tudo me obrigaram os barcos a deixar. Tudo até a própria liberdade. E aí ela vai rememorar. Quando ele fala com entusiasmo de sua liberdade, ele vê que isso causa um efeito na senhora escravizada, porque, de certa forma, dói nela saber que ela não tinha a liberdade e isso ela jamais voltará a ter. Então, o momento de felicidade dele desperta esses sentimentos bastante tristes naquela senhora. E aí ela lembra tem muitas passagens aqui na narração, descrição sobre as agruras, desde o momento de captura até a revelação de onde ela estava, tinha família, filhos, tudo que ela tinha em seu país, o momento de captura e o transporte, né? É como se acontecesse aquele processo de coisificação, de mercadorização dela, né? De alguém que tinha seu seio familiar, sua vida, sua história, enfim. E aí, quando ela é capturada, tudo isso é ignorado e ela é ressignificada, ela deixa de ser vista como ser humano. Então, ela consegue, a Maria Firmina consegue fazer nessa transposição, né, do que ela era na Terra, na terra dela, para o que ela é no Brasil, nesse momento, já com idade avançada, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito tocante. Até comentei com a Anaísa que foi um momento que eu fiz uma releitura bem recente, ontem, inclusive, fiz algumas releituras e eu achei muito mais profundidade até do que a história principal, esse romance entre a Úrsula e o Tancredo, porque embora haja o conflito amoroso, enfim, essa luta, mas isso não é novo na literatura. Me lembra muito o próprio Romeu e Julieta, né, a ideia dos dois, do amor impossível, né, e não pode ser concretizado, até outros temas, como, por exemplo, tem um conto de fadas chamado Pele de Asno, não sei se a Anaísa já ouviu, eu li esse livro, eu tive acesso a esse conto
já numa releitura dos Irmãos Grimm, que conta a história de uma moça que precisa fugir porque seu pai quer se casar com ela. Até eu vi, uau, o pessoal dizia, um conto de fadas abordando essa temática em 1600 e pouco. Já viu lá nesse conto de fadas? Já ouvi falar, mas nunca li. Já vi referências, mas nunca li. E aí me lembrou muito além de Romeu e Julieta, me lembrou muito isso. Então não é um conflito novo. Já os conflitos da escravidão são dos escravos jogar a luz sobre um canto totalmente escuro, né? Algo que não se considerava, não se representava, não se falava. E a própria mãe Susana, nas descrições dela, eu até comentei com Lana antes, com o pessoal que estava aqui, que estava ouvindo, nos lembram muito passagens do navio negreiro, né? Só que a perspectiva que humaniza é a primeira pessoa. Ela contando desde o momento dos grilhões, de estarem amarrados aos grilhões e oferecerem. Acho que você separou esse trecho, né? Pode avançar. Já passei. E logo 2 homens apareceram e amarraram com cordas. Era uma. Tá travando aqui de novo. Tá mexendo no computador. Eram. Você pode fazer a leitura, Lana, enquanto o computador destrava? Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se de minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. Dois trechos bem tocantes. Ela fala sobre esse momento de captura e que humaniza pela perspectiva da oposição, né? De mostrar realmente quem era o vilão da história, né? Porque ao longo das representações e de como isso era noticiado, não tinha representação, na verdade, de escravização dessa questão, e o que circulava eram literalmente tipo anúncios de compra e venda de peças, né? Que os escravos eram chamados de peças nos mercados. Então, esse tipo de narrativa de primeira pessoa, né, subvertendo a ideia do narrador afastado, narrador que só observa, que conta, não que ele não possa trazer toda uma carga dramática para as cenas. É possível, sim, em alguns momentos, inclusive no Navio Negreiro isso é feito, mas, assim, quando se tem essa primeira pessoa, essa referência à ideia de mãe, de família, tudo isso traz genuinamente nos desperta com um valor cristão também, a piedade, né, a compaixão do seu leitor. Pode avançar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Eu lembro muito da leitura do Navio Negreiro, só que no Navio Negreiro, como a gente comentou anteriormente, é muito a ideia de espetáculo, né? Ele fala do espetáculo horrendo. E aí há um ar de cena, né? Como se aquilo fosse apresentado de fora, um espectador que vê aquelas situações. E o contexto é exatamente o mesmo. Ao longo dessas descrições de Susana de seu martírio, o contexto é o mesmo. Mas no Navio Negreiro, em terceira pessoa. Eu até destaquei algumas estrofes para ler para vocês do Navio Negreiro. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia,
e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Então, é um contexto bem de espetáculo, o espetáculo horrendo, né, que ele cita, daqueles desgraçados, daqueles que, de certa forma, lá em Castro Alves, ele mostra como se fossem abandonados por Deus, até. É muito forte, mas ainda assim é uma representação distanciada. Não é como as falas da Susana, da nossa personagem, que é mulher, mãe, enfim, africana, e se vê sem família, sem identidade, sem pátria, até considerando que provavelmente o nome dela não era Susana, né? Nem o do outro era Túlio. Então, muda-se totalmente, apaga-se totalmente na escravidão. Pode seguir. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para receio dos potentados da Europa. A ideia de mercadoria que você falou aqui, né, Aline? Essa condição que se modifica, chama a atenção, inclusive, quando ela destaca, no fragmento anterior, quando ela diz, era escrava, né? Agora, a condição se modifica, ela sai do seu país, ela se transforma em escrava, e aqui a gente vê exatamente esse destaque, a ideia da mercadoria humana em um porão. E aí a gente tem toda essa descrição crua, clara, da escravidão, do tráfico negreiro, e só que para a gente o tom aqui é o que a Aline acabou de chamar a atenção, né? É a própria personagem negra que nos relata a sua condição difícil, essa modificação, essa perda de liberdade que lhe era tão cara, que lhe afasta do seu país, da sua África, da sua família, né? É interessante pensar que, reiteradamente, nós vamos ver o narrador se dirigindo a essa personagem aqui, Mãe Susana, em alguns momentos a Preta Susana, como a africana. A africana, a africana, a gente encontra muito essa referência, né? E aí eu chamei a atenção inicialmente para isso. Como essa obra, ela deixa para a gente também essa imagem. A ideia da liberdade, que só pode ser vista no seu país de origem, a ideia da africanidade, né, do negro, essa referência. E aí, gente, pensar nisso aqui é interessantíssimo, porque o romantismo brasileiro, dentro de uma das suas maiores características, era o ideal nacionalista, né? Então, vamos dar visibilidade à nossa terra, trazendo essa imagem do nacionalismo, e qual era, né, o nosso elemento, fica ruim falar em elemento, mas em alguns momentos eles trazem essa nomenclatura mesmo, que mais nos qualifica, né, como nação, é o índio. Desculpem, e aí a gente vai ver essa retratação do índio de forma bem, em alguns momentos, aí, como a gente vai ver, né, em José de Alencar, que só é publicado um pouco depois de Maria Firmina, viu? A gente ficou até com essa dúvida aqui. Será que já, quando Maria Firmina publicou Úrsula, esses romances indianistas já tinham sido publicados, né, que são referência na primeira fase desse movimento romântico aqui, na qual essa escritora está inserida? E aí a gente viu que é somente depois que José de Alencar vai publicar Iracema, a ideia lá da Índia idealizada e toda aquela referência lá que a gente já viu aí em algum momento, né, na nossa educação básica, porque é um texto canônico, né, não é como Úrsula, que ficou esquecido por muito tempo, então está nos manuais de literatura e tudo mais. Mas chama a nossa atenção aqui essa ideia de que a imagem do negro, da África, esse afro-brasileirismo, a literatura afro-brasileira, ela aqui não aparecia,
né? O ideal nacionalista marcava somente essa imagem do índio, o nosso povo originário e tudo mais. E aí, nesse momento, trazer essa personagem com toda essa marca de africanidade, inclusive personagens que a gente já vê aqui com marcas afro-brasileiras, elas são, digamos assim, importantíssimas para esse momento aqui também, vale a pena a gente registrar, né? Vamos, Aline, nosso tempo já está, mas vou ler só mais um aqui, além desse tem mais outro, mas essa visão das condições a que esses escravos estavam submetidos dentro dos navios. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros, à falta de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Veja como é cru, né, como é forte esse relato. A gente vê aí reiterado também a imagem da sepultura, né? A sepultura, o sofrimento, a morte, que a gente vê essa referência bem constante nesses discursos aqui, no discurso de Preta Suzana, quando ela descreve esses momentos. Aline? E só para complementar, título de complemento, quando você falou da africanidade, a africana Suzana, porque ela nasceu na África, ela veio de lá, né, para ser escravizada. Já o Túlio não, ele destaca em vários momentos que nasceu ali, ele nasceu na senzala do Fernando P. Então, talvez, para ele, né, a romantização inicial é como se para ele houvesse possibilidade de fugir, de ter outro destino. Ele é brasileiro, né, então, com a liberdade, teoricamente, né, romanticamente, haveria possibilidades de fugir a essa sina da escravidão. Tanto que há inclinações disso, apesar dele seguir acompanhando o Tancredo, né, como um escudeiro, um amigo e tal, mas ele começa a ter, após a liberdade, ele demonstra o ímpeto de pensar por si próprio, né, ele afronta o Fernando, ele tem ações, ele começa a ter ações que saem daquele lugar de servidão, de alguém que não conseguia nem olhar nos olhos do Tancredo no primeiro encontro, para alguém que vê que precisa agir, que precisa buscar uma solução, porque a alforria trouxe para ele essa perspectiva de que agora não sou mais escravo, não preciso mais servir. Então, a gente vê uma mudança, a gente identifica uma mudança, e eu achei interessante esses dois momentos, do momento em que ele, apesar de já ser livre, ele tem essa dívida, ele diz que prefere, é uma característica comum a Suzana, a ele, né, de preferir morrer a ter um ato contra o seu irmão, né, a trair a confiança de alguém, entregá-los, enfim. E destaca muito dessa nobreza que faz com que eles sejam tão distintivos na narrativa. Na verdade, parece que a gente tem um romance bem planificado, onde temos pessoas boas e apenas uma personagem sendo totalmente má. Porque até o feitor que aparece tem seu momento de redenção. Ele diz que está cansado daquilo, quem está acompanhando vai chegar esse momento, quem está lendo, tem uma das cursistas que está fazendo a leitura, mas assim, a maldade do Fernando P, ela soa, não é só a descrição amedrontada da mãe da Úrsula, não, ele realmente é um homem muito mau. E aí todas as vozes meio que convergem para acusá-lo disso. E, inclusive a voz da própria consciência, mais à frente. Então há muito disso, dessa oposição entre as vozes dos escravos que têm, ou ex-escravos como Túlio, que tem sentimentos nobres, tem compaixão, as outras pessoas, outras personagens brancas têm isso, e ele não tem, é como se ele fosse destituído desses sentimentos, aparentemente, né, como remorso e compaixão, etc.
é uma figura bem dúbia, o Fernando, que ao mesmo tempo que ele tem seus planos horríveis, ele também sente de verdade a doença e a morte da irmã, né? Ele chora e tal, enfim, é muito, muito complexo. São temas padrão do romantismo, o amor impossível, o adoecimento de alguém, enfim, a, a perfídia, né? A pessoa que engana, que trai, como o caso do primeiro amor de Tancredo. Mas, por outro lado, esses personagens, em alguns momentos, têm esses comportamentos e essa caracterização psicológica que foge ao padrão. Isso pensando em antes, né? Todos esses romances que nós temos como referência vieram depois. Então, a gente geralmente quer comparar, mas na linha do tempo tem que colocar Úrsula antes. Então, Maria Firmina dos Reis foi totalmente pioneira, porque ela fez uma coisa que outros só vieram fazer na pós-modernidade, vamos dizer assim. Somos romances depois do século XX e XXI, que algumas dessas questões voltaram a ser discutidas. Só com Carolina de Jesus, a gente vai ver depois, né, com a própria Conceição Evaristo, no poema Vozes Mulheres, tem uma das estrofes fala da bisavó, se não me engano, a bisavó que sofreu nos porões dos navios, e que, inclusive, em alguns momentos é referenciado como diretamente, né, é associado diretamente a essa mãe Susana, com essa ideia de ancestralidade, que é um tema latente na obra de Conceição Evaristo. Então, esse romance Úrsula, ainda temos outros comentários após esse. E nosso tempo, né, Aline? Vamos só concluir aqui, que foi o último fragmento que a gente trouxe para vocês. E aí, só fazer uma espécie de apanhado para a gente finalizar nossa fala e dar uma olhadinha aí nos comentários de vocês. E eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam, e eu também os sofri, como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Então, esse último fragmento que a gente colocou aqui deixa, assim, destacado essa imagem do eu que sofre, do eu resignado, do eu escravo, dessa mulher negra, né, essa referência aqui para a gente nessa narrativa, além de Túlio, que a gente comentou, de Mãe Susana, a gente tem também lá um pouquinho mais do romance, a imagem do escravo Antero também, que é escravo, né, do nosso comendador P aí, o vilão da história, o grande vilão da história, e que a gente vai ter um momento de diálogo quando ele aprisiona Túlio, né, e aí a gente tem essa tríade que muitos vão fazer referência aí nos estudos da representação do negro nessa obra. Hoje a gente viu de forma mais específica, né, a caracterização e o subjetivismo dessa imagem do negro a partir de Túlio e a partir da mãe Susana. E o relato da mãe Susana, vocês viram, que traz, de fato, de forma bem mais ampla na narrativa, essa imagem do sofrimento, da dor, contado pela perspectiva do próprio escravo. O que, repetimos, é revelador para este momento, né? No final, gente, nós só trouxemos aqui para retomar o que discutimos ao longo desse minicurso, né? A discussão inicial sobre o apagamento, o esquecimento e embranquecimento da imagem da autora, que deixou por muito tempo essa autora longe dos estudos, longe do olhar, digamos assim, né? Do conhecimento mesmo, dentro do ambiente literário, das universidades e da própria região em si, né? Do país, da nossa literatura, os manuais de literatura não trazem, enfim. Mas, ao mesmo tempo, embora tudo isso tenha acontecido, né, houve essa redescoberta, e aí a consideração de muitos estudos que têm sido feitos sobre a obra de Maria Firmina dos Reis, em destacar esse pioneirismo que a gente falou desde o início, né, uma autora do sexo feminino, precursora da literatura abolicionista, e fundadora dessa literatura afro-brasileira. E aí a gente marcou aqui nessa nossa descrição desses personagens, nessa reflexão sobre eles, né?
personagens que são africanos, a exemplo da mãe Susana, mas também personagens que são retratados já a partir dessa mistura, né, que já descendentes de africanos, mas que já nasceram no Brasil, né, então marca bem essas características culturais aqui, originárias do nosso povo, né. E, por fim, a originalidade e importância da obra Úrsula, objeto da nossa discussão de hoje, pelo tratamento dado ao tema da escravidão e a exploração da subjetividade dos personagens negros, que a gente não tinha visto até então, a partir dessa perspectiva que ela traz. Como ela traz autonomia para esses personagens, como ela dá voz a esses personagens. Isso é importante. E aqui estão algumas das nossas referências. Esse estudo inicial de Eduardo de Assis Duarte está em algumas edições aí de Úrsula, aparece esse estudo. A gente tem a referência também importantíssima aí de Juliano Carrupt do Nascimento, O Negro e a Mulher em Úrsula, um dos estudos bem citados também. A referência à obra que a gente consultou, que está aí para vocês, ela é disponível, certo? Domínio público. Além da obra Úrsula, vocês têm acesso a outras escritas de Maria Firmina dos Reis. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais. E a referência que a gente tinha falado da literatura negro-brasileira, do Luiz Couto e Silva, que traz uma espécie de panorama, discussão em relação à representação do negro na literatura brasileira. Bom, gente, é isso. Vamos agora voltarmos para os comentários de vocês, nem que seja rapidinho, né? Eu coloquei no chat lá, né, algumas referências a textos, a obras comentadas aqui. Isso, o conto, né, A Escrava, de Maria Firmina também, O Navio Negreiro, os Romeu e Julieta, A Ideia do Amor Impossível, Pele de Asno, Conto de Fadas, que eu também identifiquei como uma referência essa ideia do familiar que se vê tomado de paixões absurdas e imorais, né, por outra pessoa diretamente. Quarto de Despejo, e o poema Vozes Mulheres de Conceição Evaristo, que eu acho que é perfeito para pensar nessa trajetória da Susana. Isso mesmo. Gente, vocês têm alguma dúvida, queriam fazer um questionamento final, alguma observação? A gente sempre está oprimido pelo tempo, né? Eu vivo dizendo isso. A gente quer falar mais, eu falo muito, falo rápido, mas eu espero que, né, eu não sou especialista nessa obra, nem na autora, e nem nessa temática especificamente, mas ultimamente, né, eu tenho me colocado, assim, em uma posição de buscar conhecer mais, de buscar ler mais, eu acho que é importantíssimo, né? E, assim, trazer um pouquinho, né, na nossa... Eu sou apaixonada pela literatura brasileira, minha área de formação é mais voltada para isso, e essas obras que ficam esquecidas, essas obras que fogem do cânone, mas que são muito representativas, né, é muito importante que a gente conheça. Então, assim, essa contribuição que a gente trouxe, espero que tenha sido uma contribuição, né, uma reflexão sobre essa obra para vocês hoje, e sobre essa escritora. Foi muito bom falar sobre ela, conhecer um pouco mais sobre ela, para que a gente pudesse trazer essa reflexão aqui nesse minicurso. Então, queria muito agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, né, até agora, e ao convite feito, que eu já comecei falando, mas vou reiterar. Muito obrigada. Isso, também quero deixar minha imensa gratidão à Lanaísa, aos inscritos no minicurso. Espero que tenhamos despertado em vocês pelo menos essa curiosidade e o interesse por conhecer, ou para quem já conhece a Maria Firmina dos Reis, por conhecer outras autoras negras, enfim, e que possamos ter outros momentos como esse. Eu sei que em Canguaretama há um clube de leitura, Lanaísa. Ontem discutiram alguns contos do Olhos d'Água. Infelizmente não pude participar porque estávamos em reunião, mas oportunidades não faltarão. Espero que a gente possa ter mais momentos como esse e que possamos conversar de leitor para leitor, que é uma das coisas que faz parte da nossa interação cotidiana. Eu sempre digo que sou muito grata por ter
pessoas como Lanaísa, com quem eu posso deixar de lado a ideia da análise literária, da crítica, e pensar assim, o que nós estamos lendo, o que essas leituras nos acrescentam, né? Como isso representa quem nós somos. No meu caso de mulher negra, né? Então, tem tudo a ver com minha história de vida, minha trajetória acadêmica, a redescoberta de todas essas autoras de trabalhos que na minha formação inicial de professora eu não tive. Então, eu vejo como um caminho que infelizmente precisa ser traçado, a gente precisa fazer sozinhos. A Anaísa também entende, vê isso, né? Muita coisa fica de fora da nossa base, ficamos muito no cânone, né, na superfície, então o aprofundamento parte mesmo desse interesse individual, né? A gente vai se identificando, buscando, possibilitando diálogos como esse momento, e é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Deixei aí a referência do poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, que recomendo que todo mundo, o link está aí acima, todo mundo leia depois, em um momento, porque tive a experiência de ler com minhas turmas ano passado e praticamente todos os alunos se emocionaram com a referência de essa recuperação de quem veio antes, né? A bisavó, a avó, a mãe e eu. O grito de liberdade que esperamos que venha conosco, enquanto mulheres de forma geral, e também especificamente nessa identificação com as identidades africanas, né, afro-brasileiras, indígenas, e é isso. Eu só Valeu. quero mais uma vez agradecer às professoras. Vocês foram maravilhosas, incríveis. Eu vou ler agora, porque eu não tinha lido ainda e já fiquei super empolgada, porque normalmente a gente sempre conversa com nossos professores de história e eles dizem, falta alguma obra para falar sobre essa perspectiva do negro, sobre tudo o que aconteceu com ele. E como a gente não conhece, como essa escritora, como vocês bem disseram, ela foi apagada durante muito tempo, a gente não teve acesso. Então, foi uma ótima referência, então fica aqui o nosso muito obrigada. Em meu nome, em nome do NEABI Campus Canguaretama, foi incrível, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Johanna, por sua presença aqui, né, nos ajudando a organizar as coisas. Obrigada, Aline, e obrigada a todos os presentes. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Nosso clube de leitura, @leiturize-se. Estamos sigam lá, eu coloquei no videozinho, Aline reforce. Lá no Instagram, @leiturize, se vocês ficam por dentro do que a gente faz por lá, tá certo? Estamos lendo, né? No nosso momento de partilha de leituras, expectativas, perspectivas. Isso mesmo. Gente, um abraço, muito obrigada. Se cuidem. Aproveitem o evento, né? Tem muita programação boa ainda por aí. Nos vemos mais tarde. Acho que às 19 horas também tem atividade lá no canal do campus, né, do NEABI Campus Canguaretá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.